Olá, eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Seja muito bem-vindo. Este aqui é o quadro Sobrevivência Real, onde no canal nós tratamos a respeito de assuntos relacionados à sobrevivência de forma realista, sem firula e sem teorias, sem experiência e fundamento. Especificamente neste vídeo, eu queria falar para você a respeito da prioridade na sobrevivência, que é hidratar-se. A água. Depois da vinheta nós voltamos e eu vou falar para você a respeito desse assunto tão importante. O conhecimento de técnicas e habilidades relacionadas à sobrevivência em ambientes naturais hostis não só te qualificam para o enfrentamento de situações emergenciais, situações de sobrevivência, te ajudando a preservar e fazer a manutenção da vida em situações de risco, como também te qualificam para o enfrentamento de situações adversas no seu dia a dia. Sim, elas vão te dar todo o embasamento, toda a confiança e toda a capacitação para que você também possa lidar com os problemas e desafios do seu dia a dia. O nosso curso online de sobrevivência na natureza está repleto de dicas, informações, técnicas e orientações que te ajudarão não só a estar preparado e apto para lidar com situações difíceis em ambientes naturais, como também no seu dia a dia, através do estudo, prática e aprimoramento constante dessas técnicas e habilidades, você pode se qualificar para ambas as situações, uma situação emergencial, uma situação de sobrevivência em um ambiente natural hostil, como também estar mais apto e preparado para o enfrentamento e desafios que surgirão no seu cotidiano. O link do nosso curso encontra-se abaixo na descrição deste vídeo e também fixado no primeiro comentário. E lá você pode tirar todas as suas dúvidas com a nossa equipe de vendas. Eu te espero por lá. Muito bom. De forma geral, a segunda prioridade na sobrevivência é a hidratação. O nosso organismo é composto de 70% de água. E a falta deste elemento, a falta deste recurso no nosso organismo pode levar todo o nosso sistema a colapsar. Então, de um modo geral, o ser humano ele consegue ficar até 3 dias sem água. Depois disso, o seu corpo, o seu cérebro já não vai funcionar mais, já não vai cumprir as suas funções e o restante do corpo, que depende da ação, do controle do cérebro, não vai funcionar e todo o sistema vai colapsar e você vai perder a sua vida. A água ela é responsável por cumprir inúmeras funções dentro do nosso metabolismo. Então, é um recurso essencial para a preservação e para a manutenção da vida em situações de sobrevivência. Então, nós podemos dizer que o consumo de água é uma necessidade básica, é uma necessidade essencial em qualquer situação. Como nós sempre temos feito esse paralelo aqui na série, entre situações de sobrevivência, situações emergenciais adversas com nossa vida cotidiana, a água é uma necessidade diária em qualquer situação. Você precisa se hidratar. Mas voltando o assunto para situações de sobrevivência em ambientes naturais, situações emergenciais reais, a melhor forma de você se hidratar é você conseguir água de uma fonte, de uma nascente. Este é o meio primário. Vamos esquecer aquela ideia ridícula que as pessoas colocam de purificação de água. Não existe água pura na natureza, nem mesmo a água da chuva. O termo técnico a ser utilizado é tratamento de água, não tem purificação de água. O método para se obter água pura é o único, é a destilação, somente água destilada. E literalmente essa água não serve para você se hidratar, porque ela não tem nenhum mineral e a tendência da água é absorver, é concentrar minerais. Então se você ingerir água pura, se você ingerir água destilada, ela vai fazer um processo reverso, ela vai absorver minerais do seu corpo, os eletrólitos que são necessários para que o organismo funcione, e o efeito vai ser o contrário, você vai desidratar. Então, se alguém vendeu para você a ideia de você tomar água pura ou de você purificar a água para consumir, está errado. Você tem que consumir água potável. E como eu falei, as fontes, as nascentes, são a fonte primária na natureza para você obter água potável. Existem outros recursos que você pode recorrer para obter água em rios, em lagos, em lagoas, em poças d'água,
a própria água da chuva. E como eu falei, a água da chuva em nenhum lugar do nosso planeta hoje ela é adequada, ela é própria para o consumo. Ela pode te trazer prejuízos à saúde, porque hoje a atmosfera é carregada de partículas e durante o processo de precipitação, quando a chuva está caindo, ela absorve essas partículas. Então até mesmo a água da chuva é contaminada e ela precisa passar por um processo de tratamento. E eu digo processo de tratamento porque você vai ver por aí pessoas te ensinando diversos métodos para tratar a água. Filtragem, fervura, tratamento químico, mas a efetividade para você obter água potável não acontece com a utilização desses métodos de forma isolada. Você tem que fazer uma combinação desses métodos de tratamento da água para que no final você possa obter uma água potável, adequada, própria para que você possa consumi-la sem sofrer nenhum tipo de prejuízo à sua saúde. Então, primeiramente, você precisa eliminar da água que você vai consumir partículas e detritos que estejam presentes nessa água e que podem ser fatores contaminantes que podem está carregando ali micro-organismos patógenos que vão prejudicar a sua saúde, ou mesmo ter partículas de produtos químicos, ou mesmo matéria orgânica em decomposição que possam prejudicar a sua saúde. Então a primeira etapa para você fazer o tratamento de uma água para poder consumi-la é a eliminação de partículas, de detritos que estejam presentes nessa água. E para você fazer essa primeira etapa de tratamento, você tem alguns métodos. O primeiro deles é a decantação, que é você deixar essa água suja, essa água turva, essa água barrenta, essa água contaminada, descansar por um determinado período de tempo, para que essas partículas sedimentares elas se acumulem no fundo e você consegue ali no recipiente separar a sujeira da água. Só que esse processo é um pouco lento. Existe um outro processo chamado de floculação, onde você vai adicionar a essa água algum produto, seja ele natural ou artificial, que vai fazer com que essas partículas, que esses sedimentos, eles se concentrem, eles se condensem e naturalmente eles vão decantar por causa dessa densidade. E um terceiro método que você pode empregar para a eliminação dessas partículas é o processo de filtragem, onde você vai passar essa água por filtros, sejam eles naturais ou artificiais, e que vão reter essas partículas por meio da sua porosidade, por meio do material que compõe o filtro. A segunda etapa para você tratar essa água é você eliminar da água produtos químicos que possam estar presentes ali. E hoje isso é muito comum. Você tem diversas formas de contaminação, de poluição da água, através do ar, como nós já falamos, por meio da chuva, através do descarte de produtos químicos de forma inadequada na natureza, dentro dos rios e diversas outras maneiras que podem estar contaminando essa água quimicamente e que podem afetar a tua saúde. Então a segunda etapa é você eliminar produtos químicos dessa água. E o principal método para você fazer isso é o processo de filtragem, mas tem que ser uma filtragem bem específica que vai utilizar elementos filtrantes com carvão ativado, que tem a capacidade de absorver os produtos químicos, qualquer tipo de veneno que esteja presente nessa água, assim como também odores. E por fim, a terceira etapa para você fazer o tratamento de água para torná-la própria para o consumo, que seria a etapa final, é você eliminar de forma efetiva todo o tipo de micro-organismo que possa estar presente nessa água e que possa vir a contaminar o teu organismo e prejudicar a sua saúde, que é o processo de desinfecção. E o principal método utilizado para fazer isso é o uso de produtos químicos, como iodo ou hipoclorito de sódio. Você também pode se utilizar do processo de fervura, depois de você fazer as etapas anteriores de eliminação de partículas e de produtos químicos que possam estar presentes nessa água. O tratamento de água, para torná-la própria para o consumo, precisa, para ter a efetividade garantida, como resultado final, uma água potável, adequada para ser consumida sem nenhum tipo de prejuízo, obrigatoriamente deve passar por essas três etapas: a eliminação de partículas, a eliminação de produtos químicos presentes na água
e a desinfecção. Cabe observar que muitas pessoas sugerem o tratamento da água simplesmente com produtos químicos, como o hipoclorito, como o clorim, como o iodo. O problema da utilização deste tipo de tratamento para a água, você ir direto para o processo de desinfecção, sem fazer o processo de eliminação de partículas e de produtos químicos, são dois. Se você tiver ali naquela água um produto químico que vá reagir com o hipoclorito e possa produzir um composto químico tóxico, você vai estar transformando aquela água em veneno. Você pode estar potencializando um produto químico tóxico que esteja presente naquela água ao adicionar o iodo ou o hipoclorito de sódio. O outro perigo é que, se você não eliminar daquela água partículas orgânicas, ao adicionar o clorim ou a água sanitária àquela água, você vai estar provocando uma reação química do cloreto com esses compostos orgânicos e você vai estar produzindo trihalometanos, que também é um composto químico tóxico e que vai prejudicar imensamente o teu organismo e pode até te dar câncer. Então, obrigatoriamente, você precisa passar por essas 3 etapas para fazer o tratamento da sua água, independente de onde você coletou essa água, a não ser que você tenha coletado diretamente de uma fonte que naturalmente tem água potável. De qualquer outro local que você tenha coletado, seja da chuva, seja de um rio, seja de uma lagoa, de uma poça, ou onde quer que você tenha retirado essa água, ela precisa passar por essas 3 etapas de tratamento. Se alguém te sugeriu tratar diretamente essa água com o processo de filtragem somente, cabe uma observação. Isso vai ser válido se você tiver um tipo específico de filtro, que é o filtro de 3 estágios, que tem um elemento filtrante, que contém a filtragem mecânica pela porosidade do material, que tem a filtragem com carvão ativado e que tem o processo de desinfecção já presente ali no filtro. Eu sugiro aqui no canal a confecção desse carinha aqui. É um filtro artesanal que se utiliza desta vela, que não é uma vela normal, é uma vela especial que justamente tem estes 3 estágios. Ela tem a filtragem mecânica feita pela cerâmica da própria vela e dentro dessa vela você tem carvão ativado e nanoprata coloidal, que é um produto químico antibiótico muito poderoso e é capaz de eliminar micro-organismos que estejam presentes na água que está passando pelo processo de filtragem. Esse aqui é o superfiltro de sobrevivência. O vídeo dele vai estar aqui na descrição para que você possa conhecê-lo com detalhes e também tem um vídeo tutorial te ensinando a produzir esse vídeo. O custo é muito baixo. Você tem no mercado alternativas iguais a esse filtro, que é o caso do filtro Stone Water. Ele também tem neste filtro o mesmo tipo de vela de 3 estágios que vai fazer o processo de eliminação de partículas, filtragem química e desinfecção da água. Utilizando esse filtrozinho aqui ou os filtros comerciais, você vai ter como resultado final uma água tratada, potável e adequada para ser consumida. Então, se alguém te sugere qualquer um desses métodos de forma isolada, toma cuidado. Você pode se contaminar. Você pode estar ingerindo uma água que vai prejudicar seriamente a sua saúde. Então, a questão hidratação, ela é muito séria. Não é somente você tomar água, você precisa tratar a água. Então, você deve buscar em situações de sobrevivência uma fonte natural. E se você não tiver como acessar uma fonte natural que vai te fornecer água potável e segura, a água que você obtiver em rios, lagoas, poças e outras formas de conseguir água, e até mesmo água da chuva, ela precisa ser tratada, seguindo essas 3 etapas de tratamento. Se te passarem a ideia de fazer qualquer um desses métodos de forma isolada, não compre essa ideia, porque você pode estar comprometendo o seu bem-estar. Não é à toa que esse quadro aqui se chama sobrevivência real, porque nós tratamos de realidade. E uma outra coisa que nós precisamos colocar aqui em relação à hidratação é que você não deve se hidratar de qualquer jeito. Em uma situação de sobrevivência, você pode passar horas ou mesmo dias sem consumir água. E a tendência natural e instintiva quando você obtém água é você ir com aquela sede e você tomar um monte de água. Não. Quem é adepto do jejum completo, onde você não come nem bebe nada, sabe que você não pode
depois de quebrar o jejum, quando você quebra o jejum, tomar água de uma vez. Você tem que tomar aos poucos para adequar o teu organismo a isso. Da mesma forma, se você está numa situação de sobrevivência, que você está com o corpo quente, que você está afobado, que você está desesperado, você precisa esperar o teu organismo esfriar, você precisa se tranquilizar para depois consumir a água. Senão, o teu organismo vai ter uma reação muito desagradável com a experiência de se hidratar. A água, ela funciona no nosso corpo como um veículo para os eletrólitos. Então, se você tiver a possibilidade de tomar a água da fonte, ela já vai vir riquíssima em minerais e é a sua melhor opção em um ambiente natural para que você possa se hidratar. Você tem outras alternativas também, como o cipó da água e outras fontes, musgos e outras fontes onde você pode buscar água de forma segura, desde que você tome os devidos cuidados, como por exemplo o musgo ou a água que você tem nas bromélias. Você precisa tomar algum cuidado com alguns fatores contaminantes que podem estar prejudicando a qualidade daquela água para ser consumida. Então, se houver a possibilidade de você fazer o tratamento de algumas fontes alternativas de água, como essas que eu citei, a água de musgo, de bromélia, também é muito válido. Outras opções que você vai ter na natureza para a obtenção de água, para a hidratação do teu corpo, são as plantas. Para isso você precisa ter um embasamento técnico muito bom, ter conhecimento a respeito das plantas, principalmente as cactáceas, e dentro desse universo das plantas você tem a opção das frutas, onde você tem diversos frutos por meio dos quais você pode obter água de forma segura para ser consumida, por exemplo, o coco e outras frutas que sejam bem suculentas. Dentro das plantas você tem a grande variedade de cactáceas, um deles bem comum na maioria do país é o mandacaru, que é um cacto bem suculento e o próprio caule e até mesmo a fruta podem ser consumidos como forma de hidratação. Além da grande gama de cipós d'água, como já foi mencionado aqui, que também podem ser fontes de hidratação. Então a natureza ela vai te oferecer uma série de recursos aí que podem ser utilizados como formas alternativas para a sua hidratação, para a obtenção de água, para suprir as suas necessidades corporais e preservar a sua vida numa situação emergencial. Então eu espero que tenha ficado claro para você a ideia da necessidade da hidratação. É uma das prioridades primárias dentro da sobrevivência, dentro de situações emergenciais. E também cabe para o nosso cotidiano. Você precisa ter água disponível. Você precisa evitar situações em que você possa ficar com água, como crises hídricas, como desabastecimento, como situações de inundação, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Então você precisa ter capacitação, você precisa ter recursos disponíveis para que você possa acessar e, no caso de não poder acessar, para que você possa obter de forma segura, através do processo de tratamento, água potável que você possa consumir, seja no seu dia a dia, seja em situações emergenciais, ou seja, em situações de sobrevivência em meio à natureza. Lembre-se, não utilize métodos de tratamento de água de forma isolada. Siga à risca essas 3 etapas do tratamento. Eliminação de partículas, sedimentos e matéria orgânica presentes nessa água, seja por floculação ou por processo de filtragem, principalmente pelo processo de filtragem, eliminação de químicos pelo processo de filtragem com carvão ativado e a desinfecção, seja ela com o uso de produtos químicos ou através da fervura. Siga sempre essas 3 etapas para que no final você tenha água segura e potável para você consumir e hidratar o teu corpo de forma a não sofrer nenhum tipo de prejuízo. Como eu tratei aqui, despreze qualquer informação que não considere essas 3 etapas do tratamento de água. Se você estiver em uma situação de sobrevivência e houver a possibilidade de você obter água de formas alternativas ou mesmo direto à fonte, dê prioridade para isso. Se você tiver outras fontes como rios, lagos, poças, lagoas ou coisas desse tipo para obter a água, considere realizar essas 3 etapas do tratamento. Somente se você não tiver condições de realizar esses 3 estágios, essas 3 etapas do tratamento da água para torná-la potável, considere consumir essa água. Mas, se possível, faça pelo menos o processo de filtragem, de eliminação de partículas e de desinfecção, se possível, por meio da fervura.
Somente no último caso, quando você não tiver nenhuma alternativa disponível, consuma a água sem o devido tratamento. E desconsidere qualquer outro tipo de ideia diferente disso, porque pode colocar a tua vida em risco. Esse aqui é mais um capítulo do quadro Sobrevivência Real, o quadro onde nós tratamos a respeito de sobrevivência sem firulas, sem teorias vazias e sem falta de experiência. Tratamos de forma realista. Eu sou o Leopoldo e este é o canal Sobrevivendo ao Jogo. Se você gostou disso aqui, compartilha com teu amigo, deixa aqui embaixo o seu like para que esse vídeo ganhe relevância e também deixa aqui embaixo o teu comentário. O que você achou dessa explanação a respeito da necessidade de hidratar, da prioridade à água dentro da sobrevivência. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.